Porque o Senhor, irmã, revelou um momento seu e me inspirou a profetizar uma ponte entre você e uma pessoa que será alguém muito querido na sua vida. Nessa semana alguém vai fazer uma ligação, uma ponte entre você e isso será peça-chave num projeto para que você possa receber de Deus algo que Ele lhe prometeu já faz tempo. Não se assuste se alguém te procurar com uma proposta para uma conversa, para desenrolar algo. Porque eu via algo sendo desenrolado. Eu via algo parado no passado, sendo tocado por Ele e sendo resolvido de Deus. E sendo resolvido de vez por Deus. Vai ser uma semana de surpresas, de renovo, de refrigério. E você que é mãe, preste atenção. Grande será a vitória que o Senhor colocará em sua mão. Sobre sua vida Ele falou, a vitória é grande, vou colocar nas mãos dela. Ei, ovelha, faz isso, você está recebendo? Se inscreve no canal, é de Deus. Clica nos 3 pontinhos e deixa o like no vídeo. E compartilha essa live nos stories do seu WhatsApp, do Facebook. E depois compartilhe com pelo menos 7 contatos, 7 grupos. Deixe de dizer, confia. Porque essa campanha vai te tirar desse deserto. E vai te levar para a bênção. Que até seus olhos não sabem que existem. Vou dizer exatamente como vai acontecer. É como se fosse um emaranhado de problemas, emaranhado de águas, obstruindo um acesso. Eu vi, olha aí, Ana Carolina, eu vi um emaranhado de problemas obstruindo um acesso. Eu vi gavetas, eu vi portas, eu vi mesa. Só que Deus mandava profetizar. Será liberada essa chave de acesso, esse acesso. Toquem, aleluia. Será liberado. E você vai botar fim naqueles que estão tentando sugar você de algum jeito, de alguma forma. Você vai dar fim, você vai dar cabo. Por quê? Tem pessoas que estão sugando você, estão atrasando o processo. A irmã já confirmou aqui. Eu via você caminhando, você recebendo uma direção de Deus, e você caminhando na direção que Ele mandou. E via você num deserto. Alguém que caminha na direção de Deus. Alguém aqui caminha na direção do Pai, mas se encontra no deserto. E para piorar, um grande obstáculo apareceu no teu caminho. Um grande obstáculo apareceu diante de você. E se você parar, minha filha, vão te atropelar, vão passar por cima. Se você tentar avançar, você não vai conseguir, você vai se afogar nesse problema, nesse mar da vida. Isso aconteceu no tempo épico com Moisés. Jussara, Deus abençoe, minha filha. Isso aconteceu no tempo épico com Moisés.
Moisés, quando tinha tirado o povo do Egito, já tinha ali preparado a mente do povo para poder marchar no deserto. Deus deu instrução: separa o primogênito dos homens e dos animais, porque são meus, disse o Senhor. Êxodo 13. São meus. Está no versículo 1 e 2 de Êxodo capítulo 13. Dos animais serão os filhotes de machos. Filhote de macho dos animais domésticos são meus, diz o Senhor. Farei com que vocês entrem na terra de Canaã, se vocês fizerem o que eu estou falando. Pegou? A Bíblia é clara. Eu vou chegar no obstáculo e vou te dizer como você vai vencer ele. Os obstáculos na nossa frente são para ser superados. Tem pessoas que param e conversam com obstáculo. Param e conversam com problema. Tem pessoas que param e conversam, gastam tempo, perdem tempo com quem não mereceu um segundo do seu tempo precioso. Deus diz: olha, farei com que vocês entrem na terra dos cananeus, conforme ele jurou a vocês e aos seus antepassados. Quando eles lhe derem essa terra, vocês darão ao Senhor todo primeiro filho homem, todo primeiro filhote macho também pertencerá a ele. O povo está comemorando. Promessa. Palavra positiva. Palavra motivacional, talvez, né? O povo está comemorando aquela palavra de Deus. O povo está comemorando. E Deus, no mesmo livro de Êxodo, capítulo 13, no versículo 17, a Bíblia Sagrada vai dizer: quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse mais curto. Irmã, você lembra que eu falei? Que quando demora mais, quando está mais difícil, é um grande sinal que é um bom caminho a se seguir. E na maioria das vezes é o caminho de Deus. Para descobrir se você está na vontade de Deus, sua vida está difícil. Tem altos e baixos. Contratempos. Você está no caminho certo. Quando eu leio Êxodo 13, 17, eu vejo um Deus que, por cautela que ele tinha, por cuidado que ele tinha com seus filhos, ele faz com que eles dê uma volta maior no deserto. Só que aquele povo dando uma volta maior no deserto, quem ia sofrer mais? Moisés, o líder. O líder, o sacerdote, quer que você vença, quer que você saia do deserto. Mas essa é uma escolha única sua. Escolher sair rápido do deserto é você que tem que escolher. E aí você tem que fazer por onde? Quando eu vejo que Deus não nos leva por um caminho mais curto, mas sim mais longo, isso mexe comigo. Porque esse caminho vai levar eles para aquele grande problema. Às vezes, Deus vai pegar em suas mãos, vai pegar você no colo e vai te levar por um caminho mais longo.
Elisa, Deus abençoe. Isso, faça igual a irmã Elisa. Declare, vou sair desse deserto. Declare, eu vou sair desse deserto. Deus não os levou caminho mais curto. Por quê, pastor? Porque por mais que Moisés trabalhasse na mente daquele povo, ainda não era suficiente. Para quê? Para eles deixarem de pensar e agir como escravos. Olha aí, Ana. Eles já tinham vencido aquela etapa do Egito. Fazer com que eles fossem mais rápido, mas não faz. Quem estava conduzindo? Moisés. Então Deus fala para Moisés: entre aqui, vire ali e siga ali. Quem disse que o caminho mais curto é o melhor caminho a seguir? Você está me vendo bem? Quem disse que o caminho mais curto é o melhor caminho a seguir? Você vai ter que vencer o cansaço, senão alguém vence você. Esse povo estava cansado de sofrer. Deus poderia abreviar o sofrimento deles, fazendo ele ir pelo lado mais curto? Poderia, mas eles se perderiam ali. Porque na mente de Deus, Ele não quis que eles fossem pelo caminho mais curto, porque certamente mudariam de ideia e voltariam para o Egito quando percebesse que tinham que guerrear. Irmã, esse povo não estava preparado para guerrear. Esse povo não estava preparado para lutar. Esse povo não estava preparado para nada. O deserto iria começar a prepará-los. Perceba que eles saem do Egito, da escravidão do Egito, para poder lutar contra aquele deserto que cercavam eles. Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse o mais curto. Deus pensou assim: israelitas, mudem de ideia e voltem para o Egito, quando virem que terão que guerrear. Tem gente que quando vê que é problema, que é difícil, que vai ter que lutar, que vai ter que guerrear, tem gente que desiste. Mas se tu é dos que desistem, uma hora alguém vai enfrentar esse problema e vai tomar posse da vitória que ele traz, porque todo problema traz consigo uma vitória por trás. Golias trouxe vitória para Davi, mas não trouxe para os irmãos de Davi. Os irmãos de Davi estavam ali e talvez conhecessem mais daquele campo de batalha do que o próprio Davi. Mas o que adianta conhecer o campo de batalha e não ter coragem para guerrear? Uau, alguém está pegando o mistério? O que adianta conhecer bem um cenário, mas não ter força de vontade para fazer acontecer? Deus sabia que se eles fossem pelo caminho mais rápido, ia dar muito sério. Então Deus fez com que eles dessem uma volta maior pelo deserto na direção de um mar que se chamava Vermelho. Essa pergunta, Mar Vermelho, talvez esse vermelho, talvez seja por causa do sangue que foi derramado no Egito. Lembra? Moisés
ouvindo a instrução é pela direita, lá na frente à esquerda, depois avança, depois recua, depois para, depois marcha. Ele vai chegar numa bifurcação. Ele vai parar e vai orar e vai pensar, Deus, existe um caminho mais fácil. Existe um caminho mais rápido. Oh! Qual o caminho que eu sigo? Deus fala no ouvido dele. Pega esse caminho aqui, ó. Só que o caminho que Deus manda Moisés pegar é o caminho mais difícil. Porque na dificuldade ele iria treinar os filhos e filhas para poderem tomar posse da Canaã que esperava por eles, que esperava por eles. Olha, por isso que demora mais. Por isso também que você se cansa mais. É Deus te levando pelo caminho mais difícil, pelo caminho mais longo, para ensinar algo. Deus está ensinando algo que não dá para ensinar fora daqui, longe da presença. Deus está ensinando algo. Porque ele sabia que se os israelitas virem problema diante dos olhos deles, eles iriam voltar para o Egito. A mente ainda estava escravizada. A mente daqueles homens ainda estava escravizadas. A mente daqueles homens estavam perturbadas, escravizadas. Porque foram muito tempo, 430 anos, irmã, sendo chicoteado, sendo humilhado, sendo pisado pelo chicote de Faraó. Prefiro que vá por um caminho mais longo, mas que chegue no propósito, do que ir por um caminho mais curto e mais fácil e nunca chegue até perto do propósito. Oh! Não quero que os israelitas mudem de ideia e que voltem para o Egito quando virem que terão que guerrear. Deus sabia que aquele povo não queria guerrear, não sabia guerrear e que muitos iriam morrer inocentemente. Então o texto sagrado, versículo 18, vai dizer, então, por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto, na direção do Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, armados para guerrear. O que adianta a arma na mão? Arma no coldre, lança, arco e flecha nas costas. O que adianta escudos, mas terem medo de guerrear? Filha, esquece tudo, apaga todos esses problemas da sua mente. Tudo vai se encaixar e irá se resolver. Ele fez uma porta muito fácil. Fácil nada, pastor, foi difícil. Mas se ele fechou facilmente uma porta da sua vida, é porque ele quer abrir facilmente. Uma porta de sucesso para você e para mim. Tá pegando? Por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto, na direção do Mar Vermelho.
Os israelitas saíram do Egito armados para guerrear. Todavia não estavam prontos para guerrear, porque eles não estavam preparados psicologicamente. E que adianta você se preparar fisicamente, estruturalmente, condicionalmente, mas aqui você não está preparada. É forte, velozes, valentes e poderosos, mas a mente ainda era de escravo. Talvez por isso também Deus fez com que eles dessem uma volta bem maior naquele deserto. Hoje eu vou ser mais rápido. Só que Moisés estava ali no corpo de José, como tinha sido prometido. Moisés está ali no corpo de José. E Moisés não sabia de nada que estava por acontecer. Ele apenas confiava no Senhor. Tu tem que confiar mais em Deus, filha. Se Ele te colocou num lugar difícil, num caminho mais difícil, mais demorado, é para você não se perder. É para você não perecer antes do tempo. Aqui, nessa ocasião, essa escolha, talvez de Moisés, fez com que lá fora o arraial preocupasse. Talvez eles nem soubessem, alguns soubessem. A verdade é que todos iriam saber quando o problema batesse na porta. Só que tudo isso não foi à toa. Não foi à toa tudo isso. Tinha um propósito de Deus ali. Moisés levou o corpo de José, pois José havia feito os israelitas jurarem que fariam isso. Corresse, né? Ele tinha dito: quando Deus os libertar, levem daqui o meu corpo. Talvez alguns israelitas já estivessem extrapolando em suas atitudes, porque estavam se achando alguém que não era, que não eram. Então, o texto sagrado vai dizer: saíram de Sucote e acamparam em Etã, onde começa o deserto. E alguém vai pensar: me tirou do Egito para morrer no deserto? Antes tinha me tirado do Egito para morrer na mão de Faraó. Agora para morrer no deserto? Moisés parecia que era o para-raio de problema. Conhece alguém assim? É você, né? Moisés parecia que era o para-raio de problema. Parecia. Os israelitas saíram de Sucó e acamparam em Etã, onde começa o deserto. E ali, minha filha, eles vão começar a andar, a caminhar, parece que sem rumo, sem norte. Tá travando, irmã? Tá não. Fala comigo. Tá bom o som? Tá bom? Hã? Aqui tá bom. Deus vai surpreender você essa semana, tá? Ele vai colocar no teu caminho boas pessoas.
Ele vai colocar diante dos teus olhos pessoas iluminadas, pessoas de boa índole, pessoas de bom coração, de caráter, pessoas belas, sinceras, francas. Deus vai colocar no teu caminho esse tipo de gente. E se alguém que está na tua vida hoje estiver atrapalhando, sairá de vez. Deus vai colocar na tua frente pessoas que serão contatos, peças-chave. Tá me ouvindo? Hã? Andava. Alguém vai dizer, tô cansado. Tô cansado. Ih, tem que andar muito. Mal sabiam que ia ter que andar muito mais. Tô cansado. Será que dá pra dar um cochilo? Hã? Você tá me vendo? Será que dá pra eu dormir naquele travesseiro? Tá me vendo? E a Bíblia diz que nessa caminhada, nessa trajetória, os israelitas saíram de Sucote e foram acampar em Etã, onde começa o deserto. Ele sai do luxo, daquilo que alguém dizia ser casa deles, que na verdade era cativeiro deles. Sai do luxo e começa a pregar o evangelho com aquele povo. Moisés começa a falar do que Deus fala para ele. Moisés começa a conversar do que Deus diz a ele. Ele prega, ele ministra, ele fala, ele ora, ele ensina. E ele percebe que não era muito fácil pregar para aquele povo. Porque muitos acreditavam nele, mas sempre tinha aquela erva daninha que prejudicava tudo. Então eles vão se acampar em Sucote, que ficava em Etã. Ali começava um novo deserto. Perceba que a vida desse homem, por um bom período de tempo, é deserto. Castelo, deserto. Midian, deserto. Volta para sua terra lá no Egito que eu vou te usar. Mundo, usa o poder de Deus no deserto. Tudo é muito difícil para esse homem de Deus. Tudo. Tudo é mais difícil para ele. É impressão minha ou tudo para você é mais difícil? É impressão minha ou você chega até com boas intenções para ajudar e parece que tem pessoas que entendem diferente e tentam até te prejudicar? Mas Moisés não abre a boca para murmurar. Moisés estava naquele deserto num sol de rachar. Sabe aquele sol causticante que nós não conseguimos nem decifrar, nem explicar? Moisés está enfrentando isso. E alguém vai dizer naquela caminhada: foi muito longa hoje, hein, Moisés? Foi uma caminhada longa hoje, né, Moisés? Moisés, mas ainda tem muita coisa ainda pela frente. Filha,
Você não pode parar e olhar para a dificuldade, você não pode parar e olhar para o problema. Você tem que focar na promessa. É a promessa que sustenta você. É a promessa de Deus que vai fazer bem para você. E por Deus ser muito bom, durante o dia o Senhor ia na frente deles. Peraí. Um calor muito intenso de dia, um frio muito intenso à noite, extremos. Agora a Bíblia diz no versículo 21 de Êxodo capítulo 13 que durante o dia o Senhor ia na frente deles. Durante o dia o Senhor ia na frente deles, numa coluna de nuvem. Tem gente que vê a pequena nuvem e diz, é coincidência. É uma mera coincidência tudo isso. Não é não. Tem gente que é arrogante demais e por isso julga ser uma coincidência, mas não é não, tá? Mas não é mesmo. Uma coluna de nuvem para aplacar a fúria e a força do sol pela manhã e pela tarde, para lhes mostrar o caminho. Durante a noite ele ia na frente deles com uma coluna de fogo. Tinha proteção de dia e de noite. Tinha instrução de dia e de noite. Tinha maná de dia e de noite. Aí eu te pergunto, tá preocupada com o quê? Tá assustada por quê? Se vai cair maná na tua mão. Vai chegar a oportunidade diante de você. Esteja de coração limpo e aberto. Repito, esteja de coração limpo e aberto. Agora à noite, ele ia na frente deles numa coluna de fogo para iluminar o caminho a fim de que pudesse andar de dia e de noite. Perceba, minha filha, que se Deus não vai à noite com o povo de Israel no deserto, como é que eles vão enxergar? Você já esteve num lugar e de repente se apagou a luz e você viu o breu que ficou? Deus estava provendo. Porque eles não tinham lanterninha de celular. Eles não tinham lanterninha de celular. E alguém vai olhar para aquela nuvem e vai dizer, coincidência essa nuvem está aqui, né? Moisés deve dizer, coincidência não. O nosso Deus mandou aquela luva. Durante o dia, o Senhor ia na frente deles, numa coluna de nuvem, para lhe mostrar o caminho. E vai mostrando o caminho aqui, vai mostrando o caminho lá. Eles vão caminhando, vai estreitando, vai dificultando. Mas eles vão se aproximando da promessa. Olha, irmã, vai cair um ser iluminado no teu caminho. Vai chegar um ser de luz na tua vida,
que vai te mostrar o caminho certo para você trilhar, mesmo você sendo ouvida por Deus, e assim você não recebe tudo que você quer por Ele, uma pessoa vai chegar no teu caminho para te mostrar a direção. Você está entendendo? Minha filha, se você puder, clique aqui nos 3 pontinhos e deixa o like nesse vídeo. Deixa o like aqui nesse vídeo. Quando o texto sagrado diz: é para iluminar o caminho, a fim de que pudesse andar de dia e de noite. Peraí. Essa luz no fim do túnel vai chegar. Essa direção que você precisa vai chegar. Você não vai mais caminhar sem rumo, não. Você não vai mais caminhar sem norte, não. É uma campanha com propósito. Você vai ter um propósito agora. Aquele povo, quando caminhou no deserto pela noite, pensou: meu Deus, como que eu vou chegar aonde esse senhor Moisés quer? Deve ter pensado. Só que de repente, Deus clareia tudo. Vai clarear a sua vida, aleluias. Ele vai clarear o seu mundo, a sua vida, ele vai colorir. Alguém pegou? Ele vai colorir seus dias. O Senhor vai colorir os seus dias. Cadê seu nome aqui, filha? Fala para mim. Hã? A coluna de nuvem sempre ia adiante deles durante o dia e a coluna de fogo ia durante a noite. Coluna de nuvem de dia, coluna de fogo à noite. E eles estão caminhando e de repente um burburinho surge. Vem cá. Será que estamos na direção certa? Será que esse Deus aí não errou? Será que é isso mesmo que eu devo fazer? Só que naquela caminhada toda, Deus vai dar uma ordem para Moisés. Pergunte que ordem é essa, pastor, que Deus deu a Moisés. Sabe que ordem foi? Isso é uma loucura. Eles já estavam praticamente perdidos no deserto. Quando de repente o Senhor vai dizer a Moisés: diga os israelitas que voltem e acampem em frente Pi-Hahirote. Acampe em frente Pi-Hahirote. Hey! Peraí, voltar? Entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zephon, acampe lá. Olha a coisa forte. Assim o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Aí Deus ainda fez que assim o rei do Egito, Faraó, continuasse teimoso e perseguisse vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. Perceba que primeiro, ovelha, isso é forte mais que eu vou te dizer. Glória a Deus. Primeiro, Deus liberta. Segundo, Deus abençoa e faz prosperar. Deu prata e ouro. Terceiro, ovelha, é o que esse texto aqui diz. Deus vai derrotar todos os seus inimigos.
Deus vai derrotar todos os seus inimigos. Mas eles vão ficar teimosos. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. E os israelitas obedeceram. Parece que Deus já está avisando tudo a ele, dando a planta de tudo que vai acontecer. Deus mandou voltar e que ali eles parassem tudo para ouvir a voz do profeta Moisés. Ouviram. E nesse interregno de tempo, a Bíblia diz, no versículo 7, ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo os seus 600 melhores homens. Oh, meu Deus! 600 melhores homens. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo os seus 600 melhores, que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor fez com que Faraó, o rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas que estavam saindo de maneira vitoriosa. Irmã, isso aqui tem uma mensagem muito forte. Faraó, quando olha de longe, vê aquele povo saindo e vê que eles estão comemorando a vitória, ele se incomoda. Porque os faraós da vida se incomodam com a nossa vitória. Os faraós da vida se incomodam com as nossas vitórias. Tem muita gente incomodada com você porque você está vencendo. Ainda que você não veja o resultado da tua vitória, já está incomodando. E a boa notícia é que você vai continuar incomodando mais, irmão. Sabe por quê? Porque senão você vai viver em função da opinião alheia. Você tem que viver em função de Deus. Oh, Jesus! Eles estão percebendo que eles estão cansados, caminhando mais longe, dando voltas naquele deserto. Tem pouco tempo que saiu do Egito, está tudo meio confuso. Agora, Deus faz com que o coração de Faraó seja endurecido de novo. Irmão, o povo estava na escravidão. Da escravidão veio para o deserto. Do deserto agora veio a perseguição, que era para a vida ou morte. Os egípcios, que estavam saindo de maneira vitoriosa, os israelitas, que saíram de maneira vitoriosa, incomodaram os egípcios, que não conseguiram digerir a vitória deles. Deus endureceu o coração, aquele homem tinha que voltar a persegui-los. Sabe o que eu quero que você aprenda hoje? Custe o que custar, você vai ter que marchar. Custe o que custar, você vai ter que fazer o que Deus falou para você. Quando você está bem, vai ter pessoas perto de você. Quando você não estiver bem, terão pessoas que vão se afastar de você, de perto de você. Mas a vida é assim.
aprendendo com cada um que chega e com cada um que sai. Moisés aprendeu muito com aquela estadia no deserto e no Egito. E Moisés está ensinando para esse povo que está aflito, preocupado, perdido, cansado e agora vai ficar encurralado. É o retrato da vida de alguém assim. Irmã, você não vai ficar mais aflita, não vai ser mais encurralada. Deus vai livrar você de ataques do inimigo. Deus vai poupar os seus e vai fazer você prosperar em todos os seus caminhos. Alguém aqui recebe? Alguém aqui acredita? Não é possível. Dá um sinal de fé aí, filha, clica nos 3 pontinhos e deixa o like nesse vídeo. Irmã, essa semana você vai ter surpresas boas. Vão ter pessoas que vão se revelar. Vão ter pessoas que vão se declarar e você vai ver o jeito verdadeiro de cada um. Eu só preciso, filha, que você exerça sua fé e participe dessa campanha. Tá? Escreva aqui, pastor, eu quero voltar. Se você já se entregou para Jesus, coloque aqui nos comentários e fique ligado. Agora, se você nunca se entregou, escreva aqui, pastor, eu quero me entregar hoje. E eu só peço que você ore com o coração aberto. Separa um copo com água e deixa do seu lado. Coisas boas vão começar a acontecer agora no momento da oração. Eu estou aqui com um copo com água. Separa um copo com água, eu vou consagrar. Pode se inscrever no canal, que esse canal é de Deus para sua vida, tá? Clica nesses 3 pontinhos, vai aparecer um like por aqui. Você deixa o like no vídeo. Olha, no momento da oração, coisas boas vão começar a acontecer. Coisas boas vão começar a acontecer para abençoar você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por essa unção, pelas revelações, visões, profecias que tanto tem falado em nossos corações. Pai, toca agora de uma forma especial em cada um que aqui está. Receba a nossa gratidão, meu Pai, pelas revelações, visões e profecias. Deus, escreva o nome dela, o nome dele, no livro sagrado da vida. Repita comigo assim, você que está voltando e se entregando pela primeira vez. Repita assim, eu me arrependo dos meus pecados. Diga isso, eu me arrependo de todos os meus pecados. E confesso o Senhor Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno, Senhor e Salvador da minha alma. Diga isso. Graças te dou, Pai, porque a salvação chegou nesse coração. Abençoado seja essa pessoa, essa ovelha, que curtiu esse vídeo, compartilhou essa live e trouxe para mais perto quem estava longe. Abençoado seja em nome de Jesus. Pai, deixa sua água aí do lado. Toque em nossa água, Pai. Toque em nossa água, Espírito Santo. Consagra essa água a Deus. E que nesse momento não seja uma água ungida apenas,
mas seja uma água poderosa, em nome do Senhor Jesus, uma água gloriosa. Eu abençoo a minha, a sua, a nossa água. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Beba com fé. Respira fundo. Solta o ar devagar. E escreva: glórias a Deus. Glórias a Deus. Escreva aqui Levíticos, capítulo 27, versículo 32. Escreva. Levíticos 27, 32. Assim falai aos levitas e dize-lhes: quando tirardes dos filhos de Israel os dízimos que deles vos dei por herança, oferecei uma oferta alçada dele ao Senhor. A 10ª parte do dízimo. Número 18, 26, essa. Agora Levítico 27, 32. E quanto ao dízimo do rebanho, ou do rebanho, sim, de tudo o que passa debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. É verdade que o povo poderia sair dali mais rápido. Mas Deus preferiu que demorasse mais que eles pudessem chegar, do que fosse mais rápido eles pudessem perder e até deixar de ganhar algumas coisas. Alguém vai dizer: Deus dificultou minha vida. Não. Ele está ensinando você a guerrear. Aquele povo não sabia guerrear. Aquele povo tinha mente de escravo. Escravo não guerreia. Escravo come pronto. Deus estava ensinando eles a preparar para comer. Escravo come na mão do dono. E Deus queria fazê-los dono da própria terra. Jesus. Não se conforme com pouco, tá? Vem para essa campanha para o deserto para a bênção. Do deserto para a bênção, vem para essa campanha. Seja fiel a Deus no santo dízimo. Participa. Mande o seu comprovante. Eu vou preparar o teu nome para colocar aqui, ó. Nesse azeite consagrado, Pai. Toca no coração dessa irmã. Toca no coração desse irmão. Para que sejam tocados, meu Deus, para que possam entender da dimensão, da importância dessa campanha. Muda os hábitos errados. Muda sim, ó Deus. E continue abençoando, Pai. Eu declaro que essa semente, esse voto, feito nesse ministério, Luz para as Nações, vai prosperar como nunca. Sou ousado em dizer, vai prosperar como nunca. Assim falei aos levitas, e dizei-lhes: quando tirares do filho de Israel os dízimos que deles vos dei por herança, ofereceis uma oferta alçada dele ao Senhor. A 10ª parte do dízimo. Você quer participar dessa campanha? Você quer fazer esse voto? O valor sugerido dessa semente é de R$100, minha filha. Preste atenção. Todos os dados bancários estão aqui embaixo. O Pix CNPJ, o Pix celular, a Caixa Econômica Federal ou a lotérica. O Banco do Brasil, o Banco Itaú ou o Banco Bradesco. Pastor, posso fazer amanhã? Pode. Posso fazer hoje? Pode. Posso transferir quando terminar a live? Pode.
participa. Essa campanha nós fazemos uma vez ao ano, a campanha do deserto para a bênção. Você tem que pedir a Deus para sair do deserto. Sim, mas sair do deserto para ir para onde? Qualquer lugar? Não, não. Vai para a bênção, de boca fechada. Quanto mais gente souber do que Deus tem contigo, do que você faz para Deus, principalmente do que Ele faz para você, por você, pior vai ser para sua vida. Quanto mais gente souber, pior vai ser para você. Não deixe saberem do que não precisam saber. Não deixe. Você quer plantar essa semente, minha filha? Tá bem aqui, ó. Eu liberei o meu WhatsApp pessoal. Para quando você tiver o comprovante, você clicar aqui no link do vídeo e mandar para mim o seu comprovante. Se for o voto, você vai escrever lá: Vitória no deserto. Você vai escrever no WhatsApp dessa vez: Vitória no deserto. Agora, se for o Santo Dízimo, você vai escrever Arca da Aliança. Eu vou colocar seu nome aqui na Arca da Aliança. Amém? Grava o que eu estou falando mais uma vez, eu vou te dizer. Deus vai te surpreender essa semana. O Senhor Todo-Poderoso vai te surpreender essa semana. Você que não tem, que gostaria de ofertar, abra a mão direita. Essa semente vai chegar na palma da tua mão. Coloque na mão dessa ovelha, meu Senhor, a condição de ofertar. Dê um bom emprego, para que ela possa também devolver no altar o santo dízimo. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você vai respirar fundo agora e você vai escrever: graças ao bom Deus. Minha filha, você que é mãe, o seu dia não se resume em um. Porque o que seria de nós se em todos os dias da nossa vida não tivéssemos você? Mãe que gerou, cuidou, sofreu dores que ninguém sabe, passou por medos que muitos desconhecem e que é mais forte do que muito guerreiro renomado por aí. A mãe tem que ser condecorada e presenteada todos os dias. E você tem sido mãe e pai nessa casa, pai e mãe nesse lugar, não é? Você é uma guerreira. E eu peço a Deus as doces bênçãos sobre a sua vida, as poderosas bênçãos dos céus sobre você. E por mais que você tenha sofrido com a falta da mãe que partiu, saiba que ela está num lugar muito melhor que o nosso. E nós temos que ser fortes e superar. Nós temos que superar. Sabe por quê? Porque nós somos inspiração para alguém. Você é aquela taça de cristal que não se quebrou mesmo debaixo de ruídos e gritos estridentes e agudos, severos. Você é aquela mulher fora da curva porque, por mais que tentam te imitar, nunca conseguirão ser como você. Você é como a águia, voa, voa, alto, enxerga quem está por baixo. A águia não voa com pardal, com rolinha. A águia voa com alguém da mesma espécie que ela. Às vezes solitária, mas a águia voa alto. Que Deus te abençoe, mãe. Que Deus te dê saúde. Que Deus te guarde e te proteja em nome de Jesus. Sabe qual o maior legado? Um dos maiores legados que eu trago de pai e mãe, de papai e mamãe? Ser honesto, ser fiel, ser bondoso, ser correto. Seja também,
porque você será inspiração para alguém. E por mais que você não tenha um filho ou uma filha, você já cuidou de muitos. Você já cuidou. E isso te fez um pouquinho desse ser incrível. Eita glória. Que Deus criou. Mais difícil foi para as mães, que também foram pais, também foram amigas, também foram confidentes, guerreiras, que muitas vezes não foram compreendidas. Você é incrível. E que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Você briga por essa família, você luta por essa casa. E é aí que Deus vai te honrar. Participe dessa campanha. Faz esse voto. Você que vive no deserto da vida amorosa, faz esse voto do deserto para a bênção, mas você escreve lá no meu WhatsApp: pastor, meu deserto pior, principal, é a vida amorosa. Se for a vida financeira, você escreve: pastor, esse voto aqui é porque a pior área da minha vida é a vida financeira. Eu quero que você envie no meu WhatsApp hoje, você que está participando da campanha, a pior área, o pior deserto que você vive, se é financeiro, se é espiritual, se é saúde ou se é sentimental. Amém? Você lembra que na live anterior eu falei para você molhar os umbrais da porta da sua casa com a água consagrada? Você fez isso? Ou você esqueceu? Não esqueça. Porque são atitudes de fé como essa, aleluia, como essa daqui da arca, que nos aproximam de Deus e que nos dá grandes vitórias. Eu vou colocar o nome dos dizimistas aqui, ó, dentro da arca da aliança. Deus abençoe. Olha, não fica triste, porque Deus vai surpreender você com mais do que você pede, do que você quer e do que você pensa e até imagina. Ele vai surpreender você. E vai ser nas 4 áreas, serão nas 4 áreas: vida sentimental, vida financeira, saúde e vida espiritual. Amém? Todos os dados bancários estão aqui embaixo. Todos os dados bancários. Isso, minha filha, tudo aqui embaixo. Ó, o Pix CNPJ, o Pix celular, Caixa Econômica Federal, ou na lotérica, Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Bradesco. Amém? Um beijo no teu coração. O link do meu WhatsApp está aqui também, ó. Você pode mandar para mim: pastor, eu só consigo fazer no final do mês, no início do mês. Não tem problema. Você pode fazer quando você tiver. Mas manda o seu nome. Deus abençoe em nome de Jesus.